Muito boa noite, caros ouvintes. Vamos comentar mais um debate para estas presidenciais. Hoje comento eu, Miguel, outra vez, depois de há 2 dias ter comentado os 2 debates que marcaram esse dia. E sucede então neste dia ao meu colega e amigo Vasco, que foi também um dos comentadores e comentou o debate prévio. Coube-me então debater, aliás, analisar o debate que decorreu entre Marisa Matias e Ana Gomes e que foi pautado por muita concordância. Penso que é normal, são duas políticas mais ou menos do mesmo campo político. Marisa Matias é uma pessoa de esquerda, obviamente, e Ana Gomes dentro do Partido Socialista. Eu sinceramente coloco num parâmetro até mais à esquerda do que é aquele chamado centro do Partido Socialista. E, portanto, obviamente, concordaram muito no debate inteiro, no seu todo, e discordaram em coisas muito nevrálgicas, pontos assim muito detalhados, coisas até mesquinhas. Posso recordar que a moderadora Clara de Sousa, eu tenho a elogiar, é uma excelente jornalista, e fez uma moderação exemplar, colocando questões de debate. E, portanto, quero dar a minha parabenização, justa, na minha opinião, mas ela própria teve a dificuldade de buscar pontos em que ambas as candidatas discordassem. Porque nas coisas que discordavam eram coisas de parágrafo mesmo, coisas muito detalhadas. Assim, em generalidades, as candidatas tendem a concordar. Foi um debate muito cordial, faz lembrar o debate há 2 dias que comentei entre Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias. E, portanto, foi um debate muito cordial. Defendem ambas, e passo quase a citar, não é citar, mas em forma de citação indireta, concordam nas questões de direitos humanos, concordam nas questões de económicas. Elas próprias fizeram questão de lembrar muitas vezes em que concordaram e muitas vezes em que conversaram. A quando de ambas participações de deputados europeus, ambas foram, uma ainda é, e portanto relembraram e deram a conhecer que muitas vezes conversaram, e portanto foi um debate muito cordial. Na minha opinião, não foi um debate, foi mais uma conversa, mas foi um debate, mais debate do que aqueles que temos tido. Tirando o de ontem, que foi o Tiago Maia e do Marcelo Rebelo de Sousa, que também foi um debate de ideias, efetivamente, sem insultos, que é o que é importante. E, portanto, o que eu quero aqui salientar é que foi um debate muito cordial, um debate em que ficou na mesma vincado que Marisa Matias está bastante mais à esquerda que Ana Gomes, e eu digo isso, por exemplo, em questões da defesa. Marisa Matias basicamente a dizer que até é um bocado incongruente, porque uma coisa não tem a ver com o outro, e passo a desenvolver o que é o facto de falaram da defesa e falaram, por exemplo, e debateram a questão da importância da defesa da União Europeia. Marisa Matias, quando da interpelação da moderadora sobre essa questão, Marisa Matias disse que a defesa era importante, por exemplo, na questão dos refugiados. Mas a defesa não intervém diretamente na questão dos refugiados. A questão dos refugiados é uma questão mais humanitária. E Ana Gomes, no meu ponto de vista, bem, defendeu que também é preciso haver controle das Forças Armadas, claro, mas elas têm que existir. E outra coisa que é incongruente e até paradoxal é que, uns segundos depois, num outro tema, Ana Gomes puxou o assunto de que as Forças Armadas deviam ter sido usadas mais cedo, por exemplo, na questão dos incêndios e na questão da pandemia, e Marisa Matias aí concordou. E é um bocado paradoxal alguém que quer extinguir as Forças Armadas e que é contra a NATO e a participação de Portugal na mesma, venha, por exemplo, de falar sobre esse tipo de questões. Pontos negativos deste debate. Tenho a dizer que foi mais um debate em que se falaram imensas questões sobre
foram imensas questões sobre poderes não presidenciais. Há coisas que se foram faladas que o Presidente da República não tem poderes constitucionais e ambas disseram amor sobre a Constituição isto, a Constituição aquilo. Deviam ter, pelo menos, a capacidade de perceber que muitas das questões que levantaram, muitas das questões que debateram e, acima de tudo, muitas das posições que tomaram não estão nos poderes presidenciais. E, portanto, foi negativo. Foi negativo também perceber, mais uma vez, que ambas as candidatas, agora um bocadinho mais mistificado por ambas, estão efetivamente a concorrer contra André Ventura, porque ambas estão efetivamente a concorrer contra André Ventura, e Marisa Matias chegou mesmo a dizer, aliás, acho que ambas chegaram mesmo a dizer que vão derrotar André Ventura. E, portanto, acho negativo, porque devia-se combater, se alguém quer ser candidato a Presidente da República, deve combater o Presidente que lá está atualmente, e não deve combater alguém que ainda não lá está, e alguém que, efetivamente, não tem planos de lá estar. Concorrer para o segundo lugar não é um bom presságio, e, portanto, essa questão da ilegalização do Partido Chega, Ana Gomes teve um ponto positivo aí, que foi o facto de como quem sacode a água do capote de afirmações tecidas anteriormente, agora veio dizer, quase que a desculpar-se, mas aí esteve bem, efetivamente esteve bem, que foi no facto de não apresentar a República que decide ou não da ilegalização dos partidos. É efetivamente o Tribunal Constitucional. E aí teve a sua cota de razão, um pouco estranho, porque no passado, como eu disse previamente, em outras entrevistas e em outros atos públicos, disse exatamente o contrário. E, portanto, quero ressalvar esses assuntos, e tenho mesmo pena que ambas as candidaturas, por muito que eu seja uma pessoa do centro e do centro-direita, e por muito que não concorde com as medidas de esquerda, acho sempre saudável o pluralismo de ideias. Mas o pluralismo de ideias tem que ser usado para vencer e não para derrotar, e não para pessoalizar uma campanha, e isso aí é sempre negativo. Portanto, é este o meu comentário. Foi uma conversa agradável. A Marisa Matias até chegou-me a dizer que já tinha conversado como esta conversa, ou seja, a dirigir-se ao debate, e, portanto, é o meu comentário, e espero que sigam a página Visão Política e que acompanhem os debates futuros. Muito obrigado, e assistam aos debates. Eu estarei mais vezes na vossa companhia, e espero que tenham gostado. Uma boa noite.